Fala pessoal, aqui é o Guilherme, professor de Biologia. Eu estou aqui para resolver mais uma questão de Biologia da prova do Enem com vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, então já deixa o like aqui se você curtir. Se inscreva no canal, ativa a notificação, o sininho para você ficar ligado em tudo que vai ser postado aqui de Biologia, Física e Química para você poder mandar super bem na prova de Ciências da Natureza do Enem. A questão que a gente vai trabalhar hoje é uma questão que fala sobre um impacto ambiental conhecido como magnificação trófica ou biomagnificação. É uma questão que eu escolhi para vocês de nível fácil, uma questão que apareceu, na prova do Enem de 2019, e a questão fala o seguinte: a poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista de impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60 como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90 pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, e, em razão da sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com o carbonato e substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Olha o comando: ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Então eu quero saber em qual tecido esse estrôncio 90 vai ser encontrado em maior concentração, já que ele tem uma tendência de se acumular ao longo da cadeia alimentar. Para a gente resolver essa questão, pessoal, nós precisamos pegar algumas informações importantes que o texto trouxe para a gente. Por exemplo, mencionou no texto que o estrôncio 90 ele pode ali se acumular, vamos marcar aqui, nos organismos vivos e nas cadeias alimentares. Então, estou falando de um composto, de uma substância que tende a se acumular, visto que ela não é facilmente eliminada, excretada, metabolizada ali pelo organismo. Ele menciona também que, por conta de uma semelhança química, essa substância pode participar no equilíbrio com o carbonato e, prestem atenção, substituir o cálcio em diversos processos biológicos. Essa informação vai ser muito importante para a gente resolver essa questão. Então, o estrôncio 90 tende a substituir o mineral cálcio. Eu estou falando aqui, então, de uma substância que tende a se acumular ali nas cadeias alimentares. Quando eu falo de acúmulo de compostos que não são metabolizados e excretados, compostos que eu posso chamar de não biodegradáveis, acúmulo de compostos não biodegradáveis ao longo de uma cadeia alimentar. Quando a gente fala disso, desse impacto, pessoal, já vou dar exemplo para vocês, outros exemplos, além do estrôncio 90. A gente tem um impacto conhecido como magnificação trófica. Eu posso chamar também de biomagnificação. Magnificação trófica. Bom, eu trouxe aqui para vocês um slide que resume melhor o que é a biomagnificação ou magnificação trófica. Então aqui eu coloquei esse conceito que eu acabei de comentar. Olha, acúmulo de compostos não biodegradáveis ao longo de uma cadeia. Um exemplo é o DDT, outro exemplo é o mercúrio. Eu coloquei o mercúrio como exemplo, pessoal, e essa imagem aqui embaixo, porque o mercúrio ele é muito usado lá na mineração, nos garimpos, para separar o ouro das impurezas. Acontece que o mercúrio acaba atingindo a água, os ecossistemas aquáticos, e ele tem uma tendência de se acumular no corpo dos seres vivos ao longo da cadeia alimentar. O DDT ele é um agrotóxico, um inseticida usado na agricultura, e ele também tem esse mesmo efeito. Ele tende a se acumular ao longo da cadeia. Então, por exemplo, se o DDT ou o mercúrio ou alguma outra substância química não biodegradável contamina a água e entra ali e se acumula no corpo dos seres vivos, vamos pegar aqui, por exemplo, um peixe pequeno. Um peixe pequeno ele não vai se alimentar de apenas um microanimal do zooplâncton.
ele vai ingerir vários zooplânctonzinhos. E ele vai ingerir o que tinha de DDT em cada zooplâncton que ele comeu. Acontece que nesse peixe pequeno, a concentração de DDT vai ser maior do que eu tinha no nível trófico de zooplâncton, porque o peixe pequeno vai acumulando esse composto. O peixe grande, quando for se alimentar, também vai ingerindo ali DDT e a concentração de DDT nele vai ser maior ainda, porque, novamente, repito, esse composto não é excretado, metabolizado, ele vai se acumulando e aumentando a concentração ao longo da cadeia. O que significa que quanto mais próximo do topo da cadeia alimentar eu estiver, maior vai ser a concentração desse composto não biodegradável. Eu espero encontrar maior concentração de DDT, de mercúrio, assim como também do estrôncio, como na questão que a gente está fazendo, quanto mais próximo da cadeia eu estiver. Então, essa substância química não biodegradável pode acabar afetando o ser humano. Imagina que o ser humano vai lá e pesque, por exemplo, um peixe desse que está com esse composto acumulado no organismo. A gente também vai acabar ingerindo esse composto químico. É o que tem acontecido muito com algumas pessoas, né, que fazem parte dos povos indígenas, né, dos Yanomamis, por exemplo. Eles acabam ingerindo ali alimentos contaminados, desenvolvem náusea, né, vômito, enjoo, tem problemas neurológicos, por ingerirem essas substâncias químicas presentes nos alimentos que se acumularam nos alimentos que eles comem. Então, voltando para a questão aqui, e considerando aquela informação que o estrôncio 90, que é uma substância que se acumula, lembra do que a gente acabou de comentar, hein? Magnificação trófica. Ele se acumula, olha ali, ó, pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares. E lá no topo da cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, o ser humano pode acabar, então, ingerindo essa substância, presente ali naquilo que o ser humano comer. Só que lembra que eu falei que tinha uma informação no texto muito importante para resolver a questão? Ele tem a capacidade de substituir o cálcio em processos biológicos. Em qual dos tecidos abaixo, pessoal, nas alternativas que nós temos, essa substância vai ser acumulada predominantemente? Resposta para isso, já vou explicar por quê. Letra E, tecido ósseo. Por que letra E, tecido ósseo? Bom, o tecido ósseo, pessoal, ele é um tipo de tecido conjuntivo especial. Ele vai ter dois componentes. As células, que a gente não vai entrar em detalhes aqui agora, vocês não precisam se preocupar, células características do tecido, e a matriz, que é o material que fica ao redor das células. A matriz extracelular do tecido ósseo. Essa matriz, ela vai apresentar uma porção, uma parte orgânica, que é rica em fibras. Por exemplo, o colágeno. No osso, a gente tem ali ao redor das células muitas fibras de colágeno que vão dar resistência para o tecido. Mas além da parte orgânica, existe também ali na matriz a parte inorgânica. E na parte inorgânica, nós vamos encontrar minerais no tecido ósseo, mineralizando a matriz do tecido ósseo. Como, por exemplo, cálcio e fósforo. São minerais típicos, né, encontrados ali em grande concentração no nosso tecido ósseo. É óbvio que eu posso ter esses minerais em outros locais, mas a questão chamou a atenção, olha aqui, ó, no finalzinho da pergunta, ó, para o predominantemente. Predominantemente eu vou encontrar cálcio aonde? No tecido ósseo. Como o estrôncio tende a substituir o cálcio, de acordo com o texto da questão, em vários processos, acontece então dele ser encontrado predominantemente no tecido que vai ter maior concentração de cálcio, que é o tecido ósseo, por isso a letra E. Então é uma questãozinha que combina aí, pessoal, um pouquinho de ecologia, impacto ambiental, né? A questão trouxe para a gente aí assuntos relacionados com o processo de biomagnificação ou magnificação trófica, mas essa questão também traz um pouco de conhecimento sobre histologia animal, sobre composição dos tecidos, especialmente sobre o tecido ósseo. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante dessa resolução. Se gostou, deixa o like aqui, compartilhe com alguém que também vai fazer a prova do Enem. E a gente se encontra numa próxima aula para resolver mais uma questãozinha da prova do Enem. Um grande abraço para vocês e até a próxima.